Estamos aqui no campinho do Glória e Tradição, né? Vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa escalação, sobre a montagem do Fortaleza para enfrentar o Goiás na penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É claro, um jogo importantíssimo, né? Neste domingo, 6h30 da noite. E eu não estou sozinho aqui neste trabalho, estou acompanhado do meu querido Saulo Alves. E aí, Saulo, como é que você tá? Rapaz, estamos juntos, mais um campinho aí para a gente tentar imaginar o nosso time, né? No último jogo eu fiz o campinho com o Márcio Renato e nós praticamente acertamos, né? Não tinha Marinho, então Pikachu nós acertamos. Na dúvida entre Machuca e Amado, acertamos no Amado. Na dividida entre Pochettino e Caleb, e o camisa 9, que voltou a fazer uma partida boa também, né? Contra o Bragantino. Foi importante, deu uma assistência pro Caleb, se movimentou, foi. É aquilo que eu falei, né? O Galhardo titular é um, o Galhardo estando no reserva é outro, né? Então, teremos hoje mais um campinho, uma oportunidade de imaginar os 11 do Fortaleza. Se eu não estou enganado, o Fortaleza não tem nenhum pendurado. Então, força máxima total no jogo de amanhã, de hoje, contra o Goiás, né? Esse jogo. Não tem desfalque, não tem suspensão, não tem ninguém lesionado, ninguém saiu quebrado, ninguém saiu com dor. Então eu imagino o Fortaleza força máxima com o que tem de melhor para o jogo desse domingo. Teve o João Ricardo, né? O João Ricardo foi o único aí que saiu lesionado, né? E não temos notícias dele. Mas imagino que a informação que foi dita, Rony, é que o João Ricardo estava com cãibra. Né? Então ele teve uma forte cãibra. E aí, assim, nós, né? Fora de forma, sedentários, quando a gente tem cãibra na cama, dormindo, né? Acorda dormindo com cãibra. É o quê? Não, a gente tá dormindo e acorda com cãibra. Você nunca teve isso, não? Tá dormindo e acorda com cãibra. É o dia todinho com a perna doendo. Né? Pelo tamanho do esforço, né? Eu não sei se você sabe, FT, mas teve uma época que eu já fui atleta, né? De final de semana. Rapaz. Eu corria no final de semana. E uma vez eu tive uma cãibra, aquelas coisas, né? Eu saí de casa para correr. Aí eu fui passar a marcha, voltando. E eu tive uma cãibra quando eu pisei na embreagem do carro. A embreagem era um pouco dura, e aí eu tive uma cãibra na perna esquerda. Meu amigo, eu saí do carro. Eu demorei assim 20 minutos para conseguir me recompor, né? Imagina um jogador que tem o esforço físico, né? O cansaço muscular. Então, tu lembra daquele jogo contra claro que você lembra, né? Naquele dia contra a MDU, o Tite estava com cãibra ali. Não era joelho, muscular, era cãibra. O Tite não conseguia andar porque estava com cãibra e o Fortaleza já tinha feito as 5 substituições. E o Tite ficou dentro da área, né? No ataque, ajudando no ataque, simplesmente por cãibra. Então, imagino que o João Ricardo volte sem muito susto pro jogo do domingo contra o Goiás. Então a gente pode colocar sem medo de ser feliz o nosso querido JR? Sem medo não sei. O Marcel já falou aí que não viu ele no treino da TV Leão que saiu hoje. Talvez possa ser FM, tá? Tu acha? Não, assim, pode ser, né? Até porque a gente ainda tem um jogo contra o Santos no final e tal. E esse jogo, assim, por mim, eu acredito que vai ser JR, tá? Mas vamos deixar o Fernando Miguel pro... Bora no homem, então, bora no homem. Vamos deixar o JR aqui. Se não for, a gente já sabe que é o FM mesmo. Então tá ótimo. Linha de zaga, Saulo Alves. Aqui a gente tem um debate interessante, né? Fortaleza contra o Red Bull volta a vencer, mas o Fortaleza continua sofrendo gols, né? Sim. E aí, se você quiser acreditar o gol que a gente levou a um erro da defesa, se você acha que foi uma eventualidade porque a bola acabou sendo desviada, são todas variáveis. Mas o fato é que o Fortaleza ainda não encontrou uma estabilidade nesse final, né? E mesmo que encontre, já a reta final da Série A de Campeonato Brasileiro, e a gente não sabe se vale a pena mexer nessa estrutura ou poder continuar com ela para um jogo que aparentemente não apresenta riscos, que é esse contra o Goiás, hein, Saulo Alves? É isso, eu acho que é um jogo que o Goiás não briga mais por nada. Não sei qual é a motivação que o Goiás vai ter, né, pro jogo. E é uma boa oportunidade do Fortaleza
vencer e não tomar gol. Então, a zaga precisa aí sair ilesa, né? Depois de não sei quanto tempo, contra o Corinthians, nosso último jogo sem tomar gol. E tem o contra o Inter, aquele 1-0 contra o Internacional foi o último jogo do brasileiro sem tomar gol. Então, eu coloco aí a nossa zaga titular e a partir da quinta-feira a gente começa a debater aí as possibilidades de renovação, né? Então, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco. Então é isso. Tite do lado, Tinga do lado direito, Bruno Pacheco do lado esquerdo, Brits aqui e nosso querido Tite, nosso Chagas Tarouco jogando do outro lado. Christian Chagas Tarouco. Aí a gente vai para o meio, né, Saulo? A gente vai para o meio, já começa a ficar um pouco mais óbvio, talvez, porque comparado o meio ao ataque, a nossa grande dúvida era justamente a construção da zaga do Fortaleza para o jogo, mas se a gente for para o meio de campo, fica já um pouco mais óbvio. Porém, talvez nossa última escolha, né, o cara que vai fechar aquele meio de campo, esse provável trio de meio de campo, seja justamente o melhor jogador na temporada do Fortaleza até o momento. Acredito que você vai dizer que o Caleb tem vaga nesse meio de campo. Queria também escutar um pouquinho, Saulo, da sua impressão dessa reta final do Caleb, né? E, inclusive, a galera dizendo até que ele atrai olhares de outros clubes, né? Para quem sabe na próxima temporada. Vem jogando muito bem, né, Saulo? O Caleb que teve várias lesões durante o ano, né? Ele estreia ali no Campeonato Cearense, ainda no PV. O Voivoda precisava encaixar ali. Precisava até por questão de adaptação mesmo dos demais, né? Nós só tínhamos o Pikachu de ponta direita, que não começou bem, né? O Pikachu demorou muito tempo para poder melhorar. O Caleb foi jogando pelo aquele lado direito e o Pochettino pelo meio. E ele meio que se firmou isso, né? Se firmou Pochettino pelo meio e Caleb pelo lado direito. Quando o Fortaleza traz o Marinho, o Caleb meio que vai disputar ali vaga no meio campo. E aí ele teve uma sequência de lesões. Né? Ele tem uma lesão naquele jogo contra o Libertad. E aí teve uma lesão no joelho, né? Ficou ali quase 2 meses praticamente fora. E aí quando ele voltou a ter oportunidade de novo, ele se quebrou no jogo do Bahia. E teve uma nova lesão, o que tirou ele da final da Sul-Americana, né? Então, assim, nos momentos onde o Fortaleza cresceu, o Caleb estava fora, né? Tanto naquele momento contra o Libertad, que a equipe cresceu na Sul-Americana, na competição, e para a final, né? Quando ele volta ali, pronto para jogar a final, ele se quebra de novo e volta, e demorou para voltar, né? Demorou para ser a opção. E parece que ele nem teve essas lesões, porque ele volta e volta muito bem. Eu acho que o Caleb foi titular pela primeira vez. O Caleb entrou contra o Flamengo, se eu não me engano, ou foi contra o Galo. Ele entra no segundo tempo, já dá uma nova dinâmica. E aí ele começou a ser titular no jogo contra. Aí foi entrando, né? Entrou contra o Flamengo, entrou contra o Atlético Paranaense, entrou contra o Cuiabá. E foi tendo minutos, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E ele foi titular mesmo, valendo contra o Botafogo. A última vez que ele entrou foi contra o Cruzeiro, que ele entrou no segundo tempo, se eu não estou enganado. E ele foi titular contra o Botafogo. E aí, por incrível que pareça, né? Nesses 3 jogos aí, Botafogo, Palmeiras e Bragantino, ele foi o melhor em campo nos 3. Contra o Botafogo, ele dá 2 assistências, um passe para o Pikachu e um passe para o Guilherme. Contra o Palmeiras, ele faz o segundo gol, né? Faz o 2-1 numa tabelinha com o Galhardo, mas jogando muito bem o primeiro tempo, sendo muito participativo, aparecendo demais para o jogo, e ele aguentou, ele jogou até onde o seu gás existia, né? Uma hora, quando ele cansou, foi substituído. E contra o Red Bull, de novo, né? De novo ele foi o protagonista do jogo, fazendo um gol e dando uma assistência. Inclusive ele perdeu também algumas possibilidades, né? Dentro da área, porque é um cara que faz um certo salseiro, né, Felipe? Ele dá uma tabela, ele dá um drible, ele sofre uma falta, ele consegue... Dribladorzinho, né? É um cara que tem um bom drible, tem um bom passe, finaliza bem, né? Então falta o Caleb, talvez, esse reforço muscular para evitar suas lesões. Inclusive, falamos sobre isso no nosso último pré-jogo lá no Castelão. O Caleb nunca jogou tanto na vida dele. É a temporada que ele mais jogou, assim. Ele mais jogou no Galo 20 jogos.
E esse ano tem mais de 60 jogos pelo Fortaleza. Mesmo ele ficando quebrado, acho que é isso, só para não falar besteira. Quantos jogos o Caleb fez na temporada e quantos minutos? Só para não... Mas assim, ele ganhou esse protagonismo no Fortaleza e jogou muito, né? Aquilo que ele não fez nos outros anos. Então acho que é um 53 jogos do Caleb na temporada, né? 2.800 minutos. Então, assim, ele não teve isso nessa sua curta carreira, né? É um cara super jovem, tem apenas 23 anos. Mas só para você entender, Felipe, ano passado no Atlético Mineiro, ele fez 30 jogos. Caramba, cara. Em 2021, ele fez 24. E esse ano ele vai para 53. Então, assim, não, ele fez 27 ano passado no Galo. Ele fez 3 esse ano pelo Atlético e 53 pelo Fortaleza. Então, esse ano ele jogou 56 vezes. O dobro do que ele jogou ano passado. Né? Mesmo tendo... E ele teve 3 ou 4 momentos de lesão. Seja muscular, seja a do joelho, que foi a última mais grave. Então é isso, é reforçar essa questão muscular dele para evitar essas lesões no ano que vem, que é um cara muito importante, né? Porque ele cresceu. Felipe, nos últimos 3 jogos, ele deu 2 assistências contra o Botafogo e uma contra o Bragantino. Ele fez gol contra o Palmeiras e fez gol contra o Bragantino. Então, ou seja, em 5 jogos ele tem 3 assistências e 2 gols. 5 participações em gols, né, cara? Em 3 jogos. Inacreditável, cara. Cresceu nessa reta final. Saulo, talvez o Caleb, ele foi o que a gente esperava que o Caio Alexandre fosse nessa reta final, né? O cara que assumiria essa responsabilidade, que chamaria o jogo para si, né? E justamente citando o Caio, né? Caio e Zé fechariam aqui no caso. E na temporada, o Caleb ele tem 14 participações de gols. Ele fez 6 gols e 8 assistências. Absurdo, cara. Absurdo. É a sua participação de gols nesse ano. Só para você entender, no ano passado no Atlético ele fez 1 gol. Em 2021 ele fez 1 gol e deu 6 assistências. Então, assim, ele ganhou, né, mais minutagens, jogou mais jogos e participou do gol. E assim, é impossível não lembrar, né? O gol mais importante do Caio na temporada foi o gol do Penta, né? Caleb é o herói do Penta, Campeonato de Fortaleza. Às vezes a turma esquece, mas aconteceu. Né? O Caleb fez o 2-2 lá. Vindo do segundo tempo também, né? Porque eles... Não sei se você lembra disso. Eu vou até citar aqui ele. O pai do Caio Alexandre. Encontrei com o pai do Caio Alexandre do Maracanã, FT. E ele falou o seguinte: cara, a turma tem que parar com essa história que o Caleb só rende no segundo tempo, tá? O menino é um craque de bola, Saulo. Ele tem que jogar titular, porra. O pai do Caio. Do Caio. O seu Cristiano. Ele falou pra mim, esse menino é muito bom jogador. O professor tem que arrumar um canto pra ele vir, porque ele é muito bom. Ele falou exatamente isso, ó. Ele dribla, ele sofre uma falta, ele finaliza, ele acha um passe. E é o que o Caleb fez agora nesses minutos, nesses jogos finais. Né? É um meio de campo muito importante para esse meio campo do Fortaleza. Ajuda demais. Então, porque tu lembra disso? Que tinha uma época, né? Caleb só rende no segundo tempo. Lembra disso? Tinha um papo desse depois da temporada mesmo. Tinha um papo como esse aí. Que o Caleb começando jogando, ele não rendia. Ele só rendia do segundo tempo. Mas ele não rendia porque ele jogava na posição errada. Ele jogava de ponta direita, tendo que acompanhar lateral, tendo que fazer recomposição, tendo que voltar. A parada do Caleb é no meio campo, meu amigo. Criação, jogar de frente. O Caleb não é ponta. Da mesma forma que o Tinga não era ala, o Caleb não é ponta. O Caleb é homem de meio campo. Homem de meio campo. Agora, depois que nós falamos do homem de meio campo, Caleb, vamos falar dos homens do ataque, né, Saulo? Porque Fortaleza chega nessa reta final, a gente, assim, tava utilizando muito o Guilherme, Saulo, porque se fala que ele tem uma grande qualidade defensiva, né? Algo que o Machuca, por exemplo, não possui ainda na sua curta carreira. E aí, Saulo, como a gente vai para um jogo contra um Goiás, que é um time que já tá rebaixado, Fortaleza só precisa de um empate mesmo para poder garantir uma Sul-Americana. Eu te pergunto, seria interessante o Fortaleza dar uma oportunidade e começar esse jogo com o Machuca no lugar do Guilherme?
Eu daria. Lá ele, né? Eu daria oportunidade pro Machuca começar o jogo, porque o Machuca, ele está acabando a temporada, o Guilherme vem em uma sequência de jogos, e talvez um jogo como esse, mais, entre aspas, né, mais leve pro Machuca, seja interessante. Eu acho que o Goiás ele não vai vir tão fechado assim, vai ser um jogo mais aberto, né? Então talvez o Machuca tenha mais oportunidades, né? Para ele fazer o seu 1x1, para ele ir para cima. Então eu daria essa oportunidade para o Machuca começar o jogo. E do lado direito, Saulo, você também daria pro Pikachu? Eu colocaria eu colocaria o Marinho. Marinho tá fora, ficou fora do último jogo. Marinho que foi suspenso no último jogo, foi reserva contra o Botafogo, foi reserva contra o Palmeiras. Então eu daria a oportunidade para o Marinho voltar a ser titular, né? Último jogo, em casa, né? Deve estar com vontade de ganhar, de fazer gol, né? Se despedir do torcedor. E aí, olha esse nosso banco para o segundo tempo, né? Tem Pikachu, tem Guilherme, tem Pedro Rocha, tem Pochettino. Lucero, né? Ou não? Lucero já voltaria agora. Eu colocaria o Lucero para jogar. O que é que tu acha? Aí eu vou deixar para você. Saulo, vou ser sincero. Apesar da boa partida do Galhardo, eu sinto mais segurança com o Lucero jogando, velho. Então, assim como você também falou, eu daria uma chance pro Lucero. É, né? Ora. Será que ele é carinhoso, FT? Eu acho que ele sabe tratar a pelota muito bem, viu, Saulo Alves? Sabe, né? Saulo, tem uma pergunta que muitas vezes fazem no grupo de apoiadores do GT sobre o Lucero, né? Que eu acho que ele deve ser titular. Não, que ele deve ser titular, pô. Sim, sim, com certeza. Entendeu? Que ele deve ser titular. Não tem competição com o Galhardo. Não tem competição. Também acho. Então tá aí. Tá feito nosso campinho aqui. Nossa previsão de escalação. Algumas mudanças em comparação ao último jogo. Mas a gente sabe que essa partida contra o Goiás tem tudo para o Fortaleza poder ser um pouco mais ousado, galera. Então, beleza. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Agradecemos aqui a sua presença e tamo junto.